Bom dia. Venho hoje falar aqui sobre uma nova forma de financiamento de startups que está a nascer nos Estados Unidos. Este vai ser um dos principais tópicos, o Revenue Capital, no próximo Winter University da IABAM. A IABAM, para aqueles que não estão tão familiarizados, é a Associação Europeia de Business Angels, presente em 28 países. E o Francisco disse-me, vamos nos antecipar ao tópico grande da Winter University e vamos apresentar esse tópico aqui no VCIT. Esta questão do Revenue Capital tem muito interesse após as apresentações anteriores, porque como nós ouvimos aqui, existe uma lacuna que existe alguns investidores ou um conjunto de investidores disponíveis a investir e existem, do outro lado, centenas ou milhares de empreendedores à procura de capital. E o match muitas vezes não é feito. E porquê é que muitas vezes não é feito? Muitas vezes o empreendedor até já tem uma empresa que está a faturar e não está disponível agora a ser obrigado a ter que vender a empresa passado 3 ou 4 anos ou 5 anos no exit, e por isso não estará disponível a aceitar um business angel no seu capital. Por outro lado, os investidores também muitas vezes têm o dinheiro, mas não querem investir em projetos na fase muito inicial e com grandes níveis de risco. E por isso penso que esta parte do Revenue Capital é uma questão bastante interessante. Na DNA Cascais, eu também estou ligado à DNA Cascais, como muitos sabem, nós na DNA tivemos nos últimos 4 anos 1.300 empreendedores e ajudámos a criar 130 empresas do ponto de vista de financiamento. E eu acredito que, se aplicando esta metodologia do Revenue Capital, eu acho que haverá muito mais projetos financiados. Aqui esta questão do Revenue Capital, em termos da IABAN, nós a nível europeu estamos a estudar a questões regulatórias, porque isto implica há aqui um conjunto de questões que não são simples, e nós em Portugal, estive a falar com o Francisco, vamos começar a estudar esse processo, como é que isto pode ser implementado em Portugal, porque aqui isto é um modelo híbrido entre um empréstimo e a questão do investimento em equity. Muito bem, então o que é o Revenue Capital? Eu ponho aqui uma nova forma, porque esta questão do Revenue Capital já é aplicada em muitos outros setores, por exemplo, na questão do setor das minas, por exemplo, na questão dos filmes, já é aplicado, na indústria dos filmes cinematográficos, já é aplicado este modelo, mas nas startups não é muito normal ser aplicado. Inclusive, nos Estados Unidos está neste momento a ser formada uma associação, que é a Associação de Revenue Capital, que é liderada por um amigo comum meu e do Francisco. E o que é o Revenue Capital? O Revenue Capital é feito através de uns investidores, podemos chamar investidores, e há aqui uma discussão nos Estados Unidos também, se poderemos chamar a estas pessoas investidores ou se serão pessoas que apenas fazem um mero empréstimo à empresa. Existe esse debate. Ou seja, basicamente estes investidores cedem um empréstimo normal a uma empresa, e que essa empresa tem como compromisso pagar uma percentagem, 5%, 10% das suas receitas. Ou seja, e quando essa empresa tem receitas, paga. Quando a empresa não tiver receitas, não paga. Até um múltiplo que é denominado o cap. Ou seja, normalmente está-se a falar entre caps de 1,5 a 3 vezes. Ou seja, se os investidores investem 100 mil euros, eles podem combinar com a empresa que vão receber 200 mil, vamos supor um cap de 2 vezes, ou 300 mil. Não está definido o timing, ou seja, não está definido se vai ser em 2, 3, 4, 5 ou 10 anos, por isso também não está definido qual é que é a taxa de rentabilidade dos investidores. No empréstimo normal isso teria definido. Há o risco dos investidores, ou seja, se a empresa for à falência, obviamente os investidores perdem esse dinheiro, e por isso é um modelo híbrido, como eu estava a falar, de investimento no capital e investimento e empréstimo. Também se chama este modelo o Royalty Based Financing em algumas bibliografia. Nada melhor do que ter aqui um exemplo prático para todos percebermos um bocadinho como é que isto funciona. Vamos supor uma empresa
Este modelo só funciona em empresas que que tenham faturação, ou seja, não pode ser empresas muito early stage ou muito seed capital, tem que ser já empresas que tenham receita ou que tenham garantias de receita, ou seja, pode ser uma empresa que já tenha contratos firmados com clientes e que há garantias de receita. Este modelo não funciona para alguém que vai desenvolver uma tecnologia, ainda não tem clientes, não sabe se aquilo vai ter sucesso. Uma empresa que foi fundada há 3 anos, faturou 200 mil euros e tem encomendas de 400 mil euros, isto aqui basicamente é só para mostrar que já tem alguma atividade e que está numa fase de crescimento, e pretende um financiamento de 200 mil euros para ir para o mercado europeu. Não é 240 como a pessoa que apresentou o projeto anterior, mas 200 mil euros. E também uma das características é que estas empresas têm que ter uma boa margem de negócio, uma margem operacional, não pode ser margens muito curtas, porque este modelo também não funciona. Vamos supor, esta empresa, esta startup, tem margens de 30% e acorda pagar 5% das receitas aos investidores, até se atingir o tal cap, que foi acordado neste caso de ser de 600 mil euros. Ou seja, se esta empresa pagar em 4 anos o retorno aos investidores, os investidores vão ter uma rentabilidade de 30%, os investidores. Obviamente, se for superior a 4 anos, ou seja, vamos supor que as receitas não acontecem da forma como era esperado e vão ser 10 anos, obviamente que o retorno dos investidores diminui. Obviamente também, se for antecipado, em vez de 4 anos, se acontecer em 2 anos, o retorno dos investidores aumenta. Isto é uma coisa interessante porque os investidores passam a ter interesse em ajudar a empresa a ter receitas o mais rapidamente possível, para receberem o dinheiro de forma mais célere, e por isso há aqui um alinhamento de interesses entre os investidores e os próprios empreendedores. Naturalmente, se a XPTO ficar insolvente e os credores não receberem nada, os investidores perdem o dinheiro todo. Há aqui uma questão que tem a ver com a questão de fraude, que é um dos pontos muito importantes, que é, imaginemos, um empreendedor cria uma empresa paralela para faturar serviços e por isso não passar tudo por ali. Por isso estes contratos que existem nos Estados Unidos são muito rigorosos e podem levar à perca da própria empresa por parte do empreendedor. Ou seja, se houver fraude do empreendedor, isso pode levar, tem consequências graves para ele. Ou seja, tipo de projetos, então, que explica o Revenue Capital. Projetos já tenham receitas garantidas para os próximos anos, garantidas, basicamente, entre aspas, mas que tenham, porque, obviamente, uma empresa que já está a faturar, pode haver um concorrente que traga um produto novo e, obviamente, essa empresa perde o mercado. Projetos com boas margens. Projetos, normalmente, que não conseguem obter financiamento da banca, porque, obviamente, o financiamento da banca, mesmo em Portugal, ainda é mais barato do que este modelo de Revenue Capital. São projetos que também não são interessantes para capital de risco ou business angel, ou seja, os capitais de risco e os business angels querem projetos com a curva do stick de hockey, não é? Ou seja, com grande crescimento. E estes projetos não precisam ter grande crescimento, ou seja, não precisam de ser projetos que vão ter crescimento de 20 ou 30 vezes. E projetos que precisam de aproveitar uma oportunidade no mercado de forma muito célere, ou seja, não têm muito tempo a perder com avaliações. Há aqui uma vantagem, é que não há avaliação da empresa, ou seja, os investidores não estão preocupados se a empresa vale 10, se vale 20, se vale 50. É irrelevante. O que eles estão preocupados é se a empresa vai ou não ter capacidade para faturar e receber esse dinheiro. Quais é que são algumas vantagens e desvantagens para os empreendedores e depois termino com as vantagens e desvantagens para os investidores. As vantagens para os empreendedores é que não diluem a sua posição acionista, ou seja, os empreendedores mantêm 100% do capital, ou o que tiverem na altura. É um processo muito mais célere, pois não obriga a uma due diligence tão complexa. Uma das grandes vantagens também é que não tem que dar avalos pessoais. Um dos problemas que os empreendedores têm, nomeadamente quando se mete com questões bancárias, o projeto pode ser muito interessante, mas o banco normalmente pede para levar a mãe, o pai, a tia, o avô, os vizinhos, o cão, tudo, e muitas vezes o empreendedor não quer aceder à questão, ao empréstimo bancário por essa razão, e neste modelo eles não têm que dar avalos pessoais. Por isso, se o projeto correr mal, correu mal. O pagamento do empréstimo está diretamente relacionado com as receitas e por isso não há o risco de houve 2 meses que houve um problema qualquer, não se faturou e já está em cumprimento com o empréstimo, e isso pode desencadear um conjunto de situações graves para o próprio negócio, e por isso isto para os empreendedores é uma questão também bastante interessante.
As desvantagens, obviamente, é o custo do empréstimo, é superior a financiamento bancário, mas eu diria que há um custo ainda maior, que é eventualmente não ter este financiamento, porque deixa de receber, de ter rendimentos, novos rendimentos. E tem uma outra vantagem para o empreendedor, é que não obriga a vender a empresa para que os investidores possam ter o seu retorno. Ou seja, quando o João Patrício dos Santos falou há bocado da questão do exit, obviamente que isso é muito importante para a questão dos business angels e capital de risco. Neste modelo, isso não é obrigatório. Ou seja, os business angels podem ter sucesso sem necessidade de obrigar o coitado do empreendedor a ter que vender a empresa a alguém e a ter que sair. Vantagens e desvantagens para os investidores. Uma das grandes vantagens é que começam logo a receber dinheiro que permite reinvestir esse dinheiro noutros projetos. E, obviamente, à medida que se vai recebendo dinheiro, o risco também vai diminuindo relativamente ao investimento global. Enquanto que no equity, se o projeto correr mal, os investidores não recebem dinheiro nenhum. E aqui sempre vão recebendo algum dinheiro. É um processo também mais célere, por isso para os business angels é bastante mais interessante também. É um investimento com menos risco, porque a empresa já está a faturar e por isso não é uma coisa completamente nova. Também permite, nestes modelos, nos contratos que eu estive a analisar em termos dos Estados Unidos, permite o acesso a contas bancárias, ou seja, os investidores têm acesso à informação das contas bancárias, recebem extratos das contas bancárias para eles poderem monitorizar se de facto todas as verbas estão ou não a ser dirigidas para aquelas contas bancárias. Não é necessário haver uma venda ou IPO de parte da totalidade da empresa, como falámos. Existe aqui um risco, uma desvantagem é o risco dos empreendedores criarem uma outra empresa e tentarem desviar a faturação para outra empresa. Este é um dos riscos que existe por parte dos empreendedores e que os investidores, obviamente, têm que se acautelar. Há também uma desvantagem, que é a ausência de posição acionista que permita salvar uma empresa, ou seja, a empresa está a correr muito mal, as vendas não estão a acontecer e os investidores não conseguem tomar nenhuma ação para tentar salvar a empresa. Se fossem acionistas, poderiam convocar uma Assembleia Geral e tentar substituir eventualmente a administração, neste caso não permite, e não permite, neste caso em Portugal, uma dedução fiscal no âmbito da dedução dos business angels, e por isso isto também é uma das questões que está em cima da mesa, porque alguns países que têm este tipo de empréstimos permite fazer a dedução fiscal, outros não. Termino a apresentação, depois estou disponível também para algumas perguntas e respostas. Eu acredito que dentro de um ano, se calhar, teremos aqui um projeto, dentro de 2 anos, se calhar, teremos aqui 10 ou 20 projetos sobre esta área de Revenue Capital e penso que com isto podemos ajudar a financiar a inovação e o empreendedorismo em Portugal. Obrigado.